essa é a hora de eu dizer os nomes ou eu deixar rolar? E ele deixou rolar. Não, falta aquele... daqui a pouco eu acho que vai ter o gama testo aí, né? Falta aquele gama testo no final do cara dizer assim, meu amigo, eu ainda tenho muito gás, deixa eu ir para frente. Não, parece brincadeira, mas às vezes é isso. Às vezes a pessoa já está aqui no final da carreira e aí os desafios já não valem tanto. Eu só acompanhei isso tantas vezes, vocês não têm ideia. Né? Então, talvez a questão agora seja essa. E eu acredito que as coisas iam se arrumar naturalmente, mas alguém resolveu colocar aí o carro na frente dos bois. Né? De toda forma, eu espero, eu estou torcendo igual você, Fábio, que o pessoal se entenda lá, alguém converse, sempre vai ficar aquela mágoa. Não é perfeito, esse mundo da política, pessoal, é feito de muitos tropeços mesmo, tem gente que às vezes sai, lá vai eu fazer o trocadilho com o sobrenome do Fábio, né? Muitas vezes a pessoa sai do tom, né? Mas ela tem a chance de retornar. É uma figura que interessa, assim, à direita, já tem uma história, ela mesma confidencia, né, que graças ao Eduardo, ela conseguiu ter um lugar ao sol ali, construiu mais depois disso, tem a própria história, isso merece respeito, todo mundo, mas eu acredito que agora o inimigo ele é muito maior. Se você quiser, eu colocaria aqui para você, Fábio, a fala que diz respeito à militância bolsonarista do professor Olavo de Carvalho. Se você quiser, eu tenho aqui na agulha. Porque ela diz muito sobre isso, sobre esses bastidores, porque nós temos o lado ostensivo, o lado que todo mundo... Mas nós temos aquilo que as pessoas precisam compreender, o que é preciso fazer pela vitória. Né? E muita gente não gosta, inclusive, quando a gente pinça as falas do professor Olavo, que parece que elas servem para tudo. Não, pessoal, essa é muito objetiva. Se você colocar aqui do início ao fim... Eu fico achando que o problema é o STF? Peraí, vou botar de novo. Pode colocar. Não, meu filho, o problema é a militância esquerdista que domina mídia e universidade. Esse é o problema, porque é essa gente que tem a conexão internacional. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa, eu falei militância bolsonarista. A política não é uma luta de ideias, não é uma luta entre ideias, é uma luta entre pessoas e grupos. Não é conservadora, não é liberal, não é cristã, não é pró-família. Não! Você tem que apoiar o chefe, não é apoiar a ideia. E se você apoia a ideia, você está toda hora divergindo. Dentro do mundo conservador, você pega um universo de ideias conservador, pode haver 1000 divergências ali dentro. Tá certo? Então, hora você está a favor de um, hora você está a favor de outro, e você se divide. Quer dizer, é claro que as ideias têm importância, mas não nesse plano, gente. Você vê, o número de camaradas que subiu na vida junto com o Bolsonaro, graças ao Bolsonaro, graças ao prestígio do Bolsonaro, no dia seguinte viraram casaca. Você vê, se você pega a história do comunismo, por exemplo, veja quantos comunistas os comunistas mataram. O Paulo Francis que dizia, ninguém matou mais comunista do que Stalin. Estava errado, Mao Tse Tung matou mais. Então, quem matou mais comunistas foram os comunistas. Eles não estavam de acordo ideologicamente, estavam. Você está entendendo? Eu sou tão comunista quanto ele, mas eu quero que quem esteja no poder sou eu e não você. Pronto. Então, agora, assim, chega de militância conservadora, chega de militância pró-família ou pró não sei o quê. Assim, tem que ser militância pró-Bolsonaro, tem que apoiar o cara até o fim. Custou muito para você botar um conservador na presidência do Brasil. Custou mais de 60 anos de esforço. Durante 60 anos, o ponto de vista conservador cristão foi excluído, quase proibido. Eu desafio vocês a me mostrar uma tese universitária anticomunista que tenha sido, não digo aprovada, mas aceita para exame em qualquer universidade brasileira. Ou qualquer autor francamente anticomunista que tenha tido acesso à mídia. Não, você pode ir lá defender ideias liberais, mas anticomunismo você não vai fazer. Então, o que tem de fazer agora não é ficar cobrando o Bolsonaro porque ele faça isso, mais aquilo outro. Não, você tem que se organizar para apoiá-lo, meu Deus do céu. Não é o que ele pode fazer por você, é o que você pode fazer por ele. Bom, eu acho que é um resumo, né, Fábio, aí nessa fala do professor Olavo. Eu localizei aqui o vídeo depois na sequência, se você quiser colocar do Eduardo, onde o próprio presidente Bolsonaro explica ali os motivos para a indicação do Carlos lá em Santa Catarina, que é baseado em pesquisas, inclusive. Eu vou muito além. Eu acredito que o Carlos soma. Talvez ele não some como a melhor voz política. As pessoas não estão acostumadas a ver o Carlos, a ouvir como ouvem o Flávio ou o próprio Eduardo. Mas a mente dele por trás da forma com que ele fez chegar o próprio
a própria direita e o bolsonarismo às pessoas, meu amigo, se ele puder reproduzir esse crédito e ainda tiver o respaldo, porque a gente precisa lembrar o seguinte, ele passou todo o governo do presidente Bolsonaro perseguido. A imprensa se incomodava com o Carlos Bolsonaro, e eu me lembro até com o Léo Índio também, porque eles frequentavam o Palácio. Pessoal, qualquer pessoa pode frequentar o Palácio do Planalto, você pode ir lá e pedir todo dia, inclusive. Se o presidente recebe ou não é outra coisa. Mas você pode ir, não tem. Mas a imprensa fazia valer como se o fato do Carlos ir ao Palácio para conversar com o pai, para dar orientações, como se isso fosse alguma coisa ilegal. Não, pessoal, ilegal é o que os filhos de outro presidente faziam, enriquecendo, criando uma verdadeira fortuna. Né? Eu não vou ir muito além disso, porque a gente sabe que isso dá processo, mas isso era um problema. O Carlos foi lá, até onde eu sei, não pegaram absolutamente nada do Carlos. O Carlos até hoje eu acho que não tem jatinho, não comprou uma ilha, nem uma parte em outro planeta, ele continua do mesmo jeito, aliás, continua vereador lá no Rio de Janeiro. Abdicou dessa progressão política para fazer isso. Exato. Né? Se você quiser colocar, pode colocar esse vídeo do Eduardo, o pessoal vai entender aí, porque na sequência o próprio presidente Bolsonaro, ele traz aí a fala do presidente. Pessoal, a gente vai ler o comentário no final, tá, pessoal? Um detalhe, deixa eu só fazer um pedido, Fábio, aqui para o pessoal. Pessoal, nós já somos, nesse momento, a primeira live de política vista no Brasil, nesse horário agora aqui, de notícias e política. O canal do Fábio é em inglês, então a gente tem que fazer uma ginástica aqui para poder fazer essa medição, mas já está em primeiro lugar. Mas a gente tem que se manter e mais, essa mensagem precisa chegar a mais pessoas. Então faça o seguinte, é de graça para você nesse momento. Dá like, se inscreve e compartilha aqui no canal do Fábio. Tá? Então, você está no canal do Fábio Tom, aqui do Vida Gringa, desce agora, dá like, pega o link, vai em todos os seus grupos e redes sociais, vai lá no Twitter, no teu canal lá do Twitter e compartilha isso para o pessoal vir para cá, porque esse debate é importante, ele está acontecendo nesse momento. Pode colocar aí, Fábio, acho que vai ser... Ter uma reflexão. Por que você acha que o Bolsonaro estimula e apoia os seus filhos a entrarem na política? É justamente por conta desse tipo de situação. Pessoas que nós acreditávamos que estariam dentro de um projeto, seguindo a liderança nacional maior do movimento, às vezes querem ignorar isso. Então, o primeiro ponto que eu trago é de um vídeo do próprio Bolsonaro dizendo quem ele apoia, a vaga que ele, das duas, não uma só não, tem duas, uma só, o presidente disse, né, que colocaria ali um indicado seu sendo o Carlos Bolsonaro. Tenho certeza, eu vou fazer uns 120 deputados federais na próxima. O PL faz pelo menos 20 senadores pelo Brasil. Santa Catarina, eu botei o nome lá, meu filho, Carlos Bolsonaro, o cara que trabalha igual um burro de carga há anos comigo, responsável por eleger senadores, deputados federais, estaduais pelo Brasil, tudo. Pai, eu sendo senador, onde seria? Santa Catarina. Já tem uma pesquisa aí, o Instituto mostrou para mim, mas não permitiu mostrar que é o nome do Instituto, que está na frente. Uma pesquisa agora no blog de esquerda, que deu 80% que vota nele. Então não há como ignorar. Se você segue a diretriz do presidente Bolsonaro, se você é grato, se você é leal, em Santa Catarina, né, você que veste a camisa do partido do presidente, você tem que apoiar o Carlos Bolsonaro. É melhor... Aí ele vai continuar aí. Fábio, eu vou deixar com você aqui. Eu sei que hoje eu já falei um pouco demais. Também nós estamos com a ausência aqui dos nossos dois colegas aqui. E eu sei que quem está mediando aí precisa ter um tempo para organizar as coisas.